Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Latif Neto. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre administração financeira e orçamentária. Teremos um aulão aqui de AFO. E aí, pessoal, nessa aula de agora, nós falaremos sobre o início da nossa disciplina. Para que serve? Como é que se estuda AFO? Isso é muito importante que vocês saibam. Na verdade, do que se trata essa matéria? Coloquei aqui, ó, AFO, porque é como vocês estão acostumados a chamar, mas vale lembrar que significa administração financeira e orçamentária. Na verdade, a administração financeira e orçamentária, ela decorre quando se trata de ramo do direito, que aqui a gente fala sobre administração pública. Mas se nós olharmos pelo viés do direito, está atrelado ao chamado direito financeiro. Tá? Então é muito comum que vocês encontrem AFO nos editais como a administração financeira e orçamentária, pode aparecer como uma parte de orçamento público, pode aparecer no edital como finanças públicas ou simplesmente como o direito financeiro. É claro que, dependendo do edital, existe ali um assunto ou outro que vai ser mais relacionado com economia, com o direito administrativo ou com o próprio direito em si. Tá? Então o fato é do que se trata a nossa matéria. Então, o que é mais importante nesse início é que vocês entendam o seguinte. A administração financeira orçamentária, ela tem por objeto estudar a atividade financeira do Estado. A atividade financeira do Estado. Vamos montando junto. Vamos fazer junto aqui para que ninguém se perca e vocês possam ir acompanhando o raciocínio e sair dessa aula sem dúvida alguma, beleza? Tranquilidade? Então bora nessa. Então olha aqui. A atividade financeira do Estado. E do que se trata? Já sei que esse é o objeto da nossa disciplina, mas o que se trata a atividade financeira do Estado? Qual é o conceito de atividade financeira do Estado? A atividade financeira do Estado, ela consiste no dever que o poder público e vocês vão aprender hoje através de quem, tá? Que o poder público consiste no dever que o poder público tem para arrecadar recursos públicos vírgula. Então, arrecadar recursos públicos, que mais? Realizar gastos tendo por objeto atender às necessidades públicas. As necessidades públicas. Então vamos lá, de novo. A atividade financeira do Estado, ela consiste, que é estudada pela administração financeira orçamentária, ela tem por objeto, ela consiste, na verdade, no dever que o poder público ele tem para arrecadar recursos públicos, então ele arrecada recursos, realizar gastos, tendo por objeto, por objetivo, o quê? Atender às necessidades públicas. Ora, vamos sair da teoria? Vamos sair do quadro e enxergar isso na prática, que fica muito mais fácil para que você possa assimilar isso que eu acabei de escrever aqui? Pensa comigo. Quando eu falo em poder público, a primeira pessoa do poder público responsável pela atividade financeira do Estado é o chefe de cada poder executivo. Ou seja, na esfera federal, o chefe do poder executivo é o presidente da República. No âmbito estadual, são os governadores, governador de estado, governador do Distrito Federal. E no âmbito municipal, são os prefeitos, ou seja, presidente, governador e prefeitos têm como uma das suas atribuições
exercer a atividade financeira do Estado, quando eles são eleitos. Tá bom? E aí, pessoal, quando são eleitos, eles precisam fazer isso aqui. Arrecadar recursos públicos, realizar gastos para atender às necessidades públicas. Então você pensa comigo, o cara coloca a cara de pau dele lá na televisão e fala assim, olha, vote em mim que eu vou construir mais escolas. Tranquilo? Vote em mim que eu vou construir hospitais públicos, que eu vou fornecer segurança pública, transporte público. Aqueles direitos sociais que são previstos lá no artigo 6º da Constituição. Que para você que já estudou direito constitucional, sabe que são direitos positivos, de segunda dimensão ou segunda geração. São aqueles direitos em que o Estado ele tem que fazer, ele precisa agir. Não está fazendo nenhum favor para a gente, é obrigação do representante do Estado nos fornecer aqueles direitos. Então aqueles direitos, eles são as necessidades públicas. Saúde, educação, transporte, lazer, moradia, não é? Então, pessoal, como é que a necessidade pública ela vai ser fornecida para a sociedade? Precisa de quê? De dinheiro. Não é isso? Precisa de receita. O Estado precisa arrecadar recursos públicos. Então, quando o governo ele estabelece uma política de arrecadação, como, por exemplo, os tributos, quando o governo está tributando a sociedade, ele está, na verdade, arrecadando recursos públicos. Então, quando se fala em recursos públicos, vou botar aqui para baixo, estamos nos referindo às receitas públicas. As receitas públicas. Acontece que, como o próprio nome já diz, estes recursos, as receitas, elas são públicas, porque elas decorrem da sociedade. É um dinheiro público. Então ele vem da sociedade, ele pode vir do particular ou do próprio poder público, se for uma receita originária, por exemplo. Então o governo ele vende um imóvel que é dele. Então você teve ali uma receita originária, uma receita pública do próprio ente. Tá? Mas isso é papo para outro bloco. Então a questão é a seguinte, eu tenho receitas públicas. Eu quero que vocês entendam o seguinte, pelo fato dessas receitas, dessa arrecadação ela ser pública, esse dinheiro ser público, ele obrigatoriamente deverá ser gasto. Ele deverá ser convertido em gastos. Então, se o que a gente arrecada é receita, o que nós gastamos chamamos de despesas. Que assim como as receitas são despesas públicas. Você que está aí me assistindo, dentro da nossa atividade financeira, da atividade financeira privada, particular, familiar, nós podemos arrecadar receitas, nós podemos oferir renda e deixar guardado no cofre, deixar guardado no banco, na conta, na poupança, se der para fazer isso, né? Tá difícil hoje em dia. Mas vamos lá, eu tenho um dinheiro sobrando, eu posso guardar esse dinheiro? Posso. Não está sobrando, mas eu não estou afim de pagar a conta, que vou atrasar 3 boletos. Posso fazer isso? Posso. Se é certo ou errado, não sei, mas na verdade, vamos falar certinho? Está errado, eu preciso pagar minhas contas. Mas se eu não quiser pagar, eu não pago. E aí eu fico inadimplente. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho liberalidade com o meu dinheiro, com a minha receita. Porque ele é meu. Ele é seu. Você que trabalha e tem renda, é seu dinheiro. Você faz o que você bem entender com ele. Aqui não. A receita, o dinheiro arrecadado, ele é público. Então, obrigatoriamente, o Estado ele faz o seguinte, o Estado ele arrecada para gastar. Ele arrecada para converter em despesas públicas. Porque ele tem um único objetivo, que é atender às necessidades públicas. Como é que eu vou fornecer educação construindo ou manutenindo uma escola se eu não tiver receita? Entenderam? Então eu preciso, como Estado, arrecadar aquele dinheiro para gastar na escola. Eu preciso arrecadar para gastar no hospital. Para gastar com a segurança pública.
Porque se eu não arrecadar, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, não tem como eu fornecer tal serviço público, tal necessidade pública, tal direito que a sociedade possui. Então, esse é o objetivo da atividade financeira do Estado. Na verdade, esse é o conceito da atividade financeira do Estado, beleza? Poxa, Latif, eu entendi que isso aí acontece, o Estado ele precisa arrecadar, e aí ele arrecada para gastar, tendo o único objetivo que é atender às necessidades públicas. Mas eu não vejo isso na prática, deixa a prática de lado. Também não vejo. Por que a educação é precária? Por que a saúde é precária? Aí, pessoal, é papo de botequim, com chopp na mão, a gente conversa sobre isso. Não é papo para a sua prova. Tá? Porque aí é um ser humano que está controlando isso daqui. Entenderam? Na teoria, o que deve acontecer é isso aqui. O Estado arrecada justamente para poder gastar a fim de atender às necessidades da sociedade, às necessidades públicas. Tranquilidade? Beleza? Vem para cá. Sabendo disso, pensa comigo, como é que o Estado irá realizar a atividade financeira, a sua atividade financeira? Ele precisa observar algumas normas. Eu não posso fazer isso de qualquer maneira. Eu fui eleito governador do Estado, aqui do meu Estado, sou do Rio de Janeiro, governador do Estado do Rio de Janeiro. Aí, tranquilo, eu sei que uma das minhas atribuições é exercer a atividade financeira do Estado. Irei fazer isso da maneira que eu achar melhor? Não. Eu preciso fazer tendo um planejamento e, mais ainda, observando as normas legais. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é quais são as fontes do direito financeiro. Quais são as fontes? Ou seja, onde é que eu irei me basear para realizar a atividade financeira do Estado de forma legal? E aí, nós iremos nos basear em praticamente, existem mais, só que assim, a coluna vertebral, a espinha dorsal aqui do direito financeiro, vai estar baseada em 3 diplomas. O primeiro, como não poderia faltar, quem é? Isso aí, eu te ouvi no outro lado, eu sei que você respondeu Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Tranquilo. Claro, é a nossa lei maior, nossa carta magna. Eu tenho que agir de forma legal, de forma constitucional. Então, obviamente, a nossa Constituição está aqui no topo. É o primeiro diploma que eu, como chefe do Executivo, terei que observar para realizar a atividade financeira do Estado. E aí, galera, vou fazer isso com base em alguns artigos. Do artigo, na verdade, 163 ao artigo 192. Artigo 163 ao artigo 192. Então, eu já consegui esquematizar o teu estudo. Quando eu estiver estudando AFO, vou pegar a Constituição, já sei que eu preciso ler do 163 até 192. Beleza? Vão ter alguma... Podem ter questões fora? Podem. Fora, podem. Mas, no geral, vai estar aqui dentro. Tá bom? Bem, segundo diploma. Lei número 4.320 de 64. Lei número 4.320 de 64. 432, decrescente, 432. Tá? Então, 4.320 de 64. Esta lei aqui, ela é
a lei que traz para a gente as normas gerais do direito financeiro. Então, alguns conceitos, classificações, classificação de despesa, classificação de receita, alguns princípios estarão aqui dentro. Porque esta é a lei que traz para a gente as normas gerais. É como se fosse um livro mesmo. Tá? Então, Lei 4320/64. E, por fim, botar mais uma lei aqui que vai fazer essa trinca das principais leis que você precisa estudar em AFO, é a Lei Complementar. Lei Complementar número 101 de 2000. A Lei Complementar 101 de 2000 é a famosa Lei de Responsabilidade, vou botar aqui embaixo, fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal, simplesmente LRF. Tranquilo? LRF. Então, galera, é basicamente aqui que eu, como chefe do executivo, precisarei observar para realizar a atividade financeira do Estado. Esses 3 diplomas aqui, que é o que vai fundamentar a maioria das suas questões de prova. Vai estar aqui dentro. Tá bom? Aí, vamos lá, vamos caminhando. Bora caminhar aqui. Já sei que eu preciso observar esses diplomas, essas fontes, mas de que maneira eu irei agora praticar o que está descrito nesses diplomas? Ou seja, eu preciso fazer um planejamento orçamentário no meu orçamento. Então, passamos para a fase do planejamento. E eu gosto de dizer o seguinte, que o planejamento, ele possui 3 níveis, tá? Ou seja, o Estado, o chefe do executivo, ele precisa observar os níveis de planejamento. Como assim? Pensa, você aí. Você tem um objetivo na sua vida, um sonho. Pensa comigo, qual é o sonho que você tem? Pensa num sonho material, não passar no concurso, tá? Pensa num sonho material, num sonho de uma realização, de uma viagem, tá? A compra de um imóvel, de um carro, enfim. Pensa assim. Então imagina, quando você tem um sonho, uma necessidade, um objetivo, e você se propõe a concretizar esse objetivo, você parte de um princípio que é planejamento. Você precisa se planejar. Cara, quer saber? Eu vou tirar da minha mente ou do papel e agora eu quero executar isso daqui. Então, repararam no verbo? Eu quero. A partir de agora eu quero. Então é o querer. Você tem um querer fazer. Depois que você pensa que você quer, aí você fala, pô, mas eu quero, mas eu posso? Até aquele mantra, né? Não é aula, não sou coach não, tá, gente? Eu quero, eu posso, eu consigo, não é isso não. Mas pensa que eu quero, mas eu tenho que também imaginar, eu posso? Não sei. Eu quero ir para a Lua, eu posso? Cara, é difícil pra cacete. Mas eu posso? Não posso agora, vou poder daqui a tanto tempo, ou não vou poder não. De maneira alguma. Entenderam? Então, tem que passar por essa análise. Então, na primeira fase, você quer. Na segunda fase, você vai ter que analisar se você pode. É o poder fazer. Eu posso desde que... E aí você tem lá a saída, a solução. E aí você passa por um terceiro nível, que é agora, eu vou fazer. Então, eu quero fazer no primeiro nível, eu posso fazer no segundo nível e terceiro nível. Agora eu faço, vou executar. Eu quero viajar para Dubai.
Primeiro nível. Aí, segundo nível, eu posso? Ah, se eu vender o rim, eu posso. Então, eu vou vender meu rim. Beleza, achei a solução. Vendi o rim, consegui o dinheiro. Vou para o terceiro nível. Agora eu vou viajar, comprar passagem e vou. Entenderam? Com o governo é a mesma coisa. O primeiro nível, toda essa ladainha, é para que vocês entendam o seguinte. Nesse primeiro nível, nós temos o chamado nível estratégico. É um nível estratégico. Aqui no nível estratégico, nós temos o querer fazer. Eu quero fazer. Querer fazer. Só que nesse caso não é nosso, né? É do governo. Então, querer fazer é do governo. Seja ele federal, estadual ou municipal. Então, querer fazer do governo. Eu quero reduzir as desigualdades sociais. Não é um programa de governo? Eu quero erradicar a marginalização. Quero combater a pobreza. Eu quero. O governo ele tem uma primeira ideia, está no nível estratégico. Repare que ele é abstrato, porque é apenas uma ideia, uma concepção. Então agora eu preciso passar para um próximo nível, que é um nível intermediário, que vai falar assim, você quer? Você pode. Vou trazer as soluções para que isso possa ser concretizado. Não estou concretizando esse abstrato ainda. Eu quero concretizar. Eu estou dando caminhos para que haja concretização. Eu estou trazendo táticas. Por isso chamado de nível tático. No nível tático, eu tenho o poder fazer do governo. Poder fazer do governo. Olha lá. Eu quero reduzir as desigualdades sociais. Aí chega o nível tático e fala, eu posso, construindo mais escolas. Entenderam? Eu quero combater a marginalização. Aí vem o nível tático e fala, eu preciso de mais policiais. Então, ó, façam um concurso, vamos aqui organizar um concurso público para contratar mais profissionais da segurança pública, servidores públicos de segurança. Perceberam? Então, eu saio do abstrato, continuo no abstrato ainda, mas eu tenho uma ideia para que isso aqui seja concretizado. E aí agora eu vou para o último nível. Que nós iremos chamar de nível operacional. Eu vou operacionalizar, vou executar. Tá? Então, nível operacional. Nível operacional, que é o fazer do governo. Aqui ele faz. Aqui ele vai fazer. Eu quero, eu posso, eu faço. Tá? Mas como é que o governo chegou no fazer? Ele teve o programa dele, o programa de governo, achou medidas que são suficientes, necessárias para concretizar esses programas, e aí sim ele vai e executa de acordo com o nível tático. O nível tático mostrou o caminho. Entenderam? Beleza. Se vocês pegaram até aqui, agora que começa a nossa brincadeira. Por quê? Eu estou mostrando para vocês esses 3 níveis para que vocês possam entender e compreender a essência dessas 3 setas que eu vou colocar aqui embaixo. O governo tem uma ideia, sabe como concretizá-la e concretiza. Tudo isso aqui, como é que funciona em reuniões do chefe do executivo com seus amiguinhos, aliados e opositores? Não. Ele vai lá, o chefe do executivo, ele vai em cadeia nacional e fala, pessoal, eu estou a fim de fazer. O que vocês acham?
É assim? Não. Os 3 níveis, eles precisam ser formalizados. E eles são formalizados através de leis, que aqui nós chamaremos de leis orçamentárias. São as leis que versam, regulam o orçamento público. Aqui no nível estratégico, no querer fazer do governo, nós temos a primeira lei orçamentária, que é o chamado Plano Plurianual. Plano Plurianual. Chamaremos carinhosamente de PPA. PPA. Já aqui, no nível tático, teremos uma segunda lei orçamentária, que é a lei que vai falar, olha, tu consegue fazer, hein? Dá para desembocar isso daí, hein? Quem vai dizer isso para a gente é a lei de diretrizes orçamentárias. Lei de diretrizes orçamentárias. Ou simplesmente LDO. Então, ó, Plano Plurianual, PPA, LDO. Nível tático, você pode fazer lei de diretrizes, entendeu? Ela traz as diretrizes para que aquilo seja concretizado, aquilo que está no PPA seja concretizado. Agora falta concretizar. A concretização vai ser formalizada na Lei Orçamentária Anual. Orçamentária Anual. Ou simplesmente LOA. LOA. Então, galera, eu acabo de apresentar a vocês as 3 leis orçamentárias. PPA, LDO e LOA. Vai ser o objeto, o foco dos nossos estudos aqui. Tá? PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Você já sabe por que elas existem aqui, ó. Tá aqui. Que aqui eu tenho PPA, traz os programas de governo, ele é abstrato. Eu quero reduzir as desigualdades sociais. Eu quero acabar ou reduzir a marginalização, a violência. Você está aqui, no PPA. Aí vem a LDO e fala assim, vamos fazer um concurso público. Tanto é que você, concurseiro, já sabe que o teu concurso vai sair a partir do momento que ele aparece aqui, ó, na LDO. Se o teu concurso para o órgão que você quer prestar não aparece na LDO, esquece, porque vai ter que aguardar o próximo ano. A LDO que já vai te, mais ou menos, te dizer que vai rolar o concurso. E aí depois você aguarda quem? Aguarda a LOA, a Lei Orçamentária Anual, para saber o ano que vai ser despendido despesas para gastar na organização daquele concurso. Estas 3 leis orçamentárias, como eu disse para vocês, elas fazem parte da atividade financeira do Estado. É quando o chefe do executivo está executando, ele executa a sua atividade financeira a partir dessas 3 leis orçamentárias. Então, daqui nós extraímos um ponto que ele é muito importante para fins de prova, que estas 3 leis orçamentárias, aqui, tem previsão no artigo 165 da Constituição, 165 da Constituição, deixa eu colocar aqui, artigo 165 da Constituição. E lá diz assim, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão
2 pontos. Tem 3 incisos. Primeiro inciso, o plano plurianual, PPA. Segundo inciso, as diretrizes orçamentárias, LDO. Terceiro inciso, o orçamento anual. Alô? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção e extraiam desse artigo é que no caput está escrito leis de iniciativa do Poder Executivo. Ou seja, o projeto dessas leis, porque é a iniciativa, quem é que vai iniciar? Ou seja, elaborar a lei, elaborar o projeto, é o Poder Executivo. PPA, LDO e LOA são leis de competência do poder, do chefe, né, do Poder Executivo. Então, galera, cuidado em prova, porque, embora sejam leis, não são leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Porque o poder que tem a função típica para legislar é o Poder Legislativo. Agora, em se tratando de leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, não é o Legislativo que faz, que elabora, não. No que tange leis orçamentárias, a competência para elaborá-las é do Poder Executivo, porque é ele, o chefe do Executivo, que vai exercer a atividade financeira do Estado. Tem a participação do Poder Legislativo? Tem. Depois que existe o projeto é encaminhado ao Legislativo para poder votar, aprovar, deliberar sobre o projeto. Então, cuidado na sua prova quando a banca te perguntar sobre as leis orçamentárias. Se ela estiver te perguntando se existe a participação do Legislativo, está correto, existe. Na deliberação, quando ele vota e aprova. Agora, se a pergunta for referente à fase da elaboração, esta não compete ao Legislativo, mas sim ao Executivo. Beleza? Cuidado. Preste atenção. Então, nós temos as 3 leis, vocês acabaram de aprender as 3 leis orçamentárias. Vamos falar sobre cada uma delas, separadamente, para que vocês busquem nas suas provas as respostas corretas. E eu vou mostrar para vocês como é que as bancas, rapidamente, como é que as bancas, em 99% das vezes, das questões, ela vai te cobrar alguma coisa aqui, da PPA, da LDO ou da LOA. Vamos lá? Então olha para cá. Vamos para o lado de cá. Vamos começar falando, então, deixa eu pagar essa atividade financeira do Estado, só para ter mais espaço. Vamos começar falando do plano plurianual. Plano plurianual, ou simplesmente PPA. O PPA, ele tem previsão no artigo, para que vocês possam se guiar, 165, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 165, parágrafo 1º da Constituição. Latife, eu preciso decorar o 165, parágrafo 1º da Constituição? Não. Não é isso. Só que é o seguinte, vamos entender o de trás para frente. Qual é o nosso intuito aqui? Por que vocês estão assistindo essa aula? Para conversar em família só? Porque é legal conversar em família. E debater sobre os seus aprendizados. Né? Mas não é para isso. Seu objetivo maior é fazer uma prova. É prestar um concurso público. Então, de trás para frente, qual que é a ideia de nós estarmos estudando isso aqui? É entender
como é que a banca vai te cobrar isso aqui na prova. E aí ela vai colocar características das leis orçamentárias e vai pedir para que você identifique aquela lei. Ela pode colocar lá uma característica da LDO quando a resposta for o PPA. E vai estar errado. Uma questão de certo ou errado. O plano plurianual terá vigência de 1 ano. Um exemplo. Pô, eu nem falei ainda, mas você já sabe que não é 1 ano. Olha o nome, o próprio nome já diz, plano plurianual, de plural, de pluralidade. Tem mais de 1 ano a vigência dele. Tá? Então, a ideia aqui, eu vou colocar para vocês as características dessas 3 leis orçamentárias. Entenderam? Para que você possa identificar o que a banca que vai fazer a tua prova vai estar te pedindo. E você possa achar a resposta correta e não trocar. Mas primeiro, vem aqui, que eu tenho certeza que vocês vão pegar aí o 165 parágrafo primeiro, mas eu quero que vocês leiam o 165 parágrafo primeiro. Porque ele diz assim, ó, eu vou ler aqui para vocês. Artigo 165, parágrafo 1º da Constituição. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Latif, li bacana, peguei o 165 parágrafo 1º, entendi bosta nenhuma. Tranquilo. Vou te mostrar aqui o que você vai extrair no 165 parágrafo 1º. Então vem aqui comigo. Características do PPA. Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Antes do 165 parágrafo 1º. Número 1. Vigência. A vigência do PPA aparece nos chamados manuais técnicos orçamentários, MTO. E ela tem todo o PPA terá a vigência de 4 anos. Tá bem? Então a vigência aqui, escrevam aí, será de 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, nós temos um PPA novo. Tá bom? Bem, número 2. PPA tem por característica ser uma lei orçamentária programática. O PPA, ele é temático. Então, é uma lei programática, uma lei temática. O que isso significa? Lembra lá do planejamento, dos níveis de planejamento? PPA está no nível estratégico, que é o querer fazer do governo, ou seja, no âmbito abstrato, na esfera abstrata ainda. Então, o governo ali ele tem temas, ele tem programas. Ele não está executando aquilo que quer. Então, assim, programa de redução das desigualdades sociais, programas de diminuição da violência doméstica, programa de erradicação à marginalização. Então, o PPA ele tem objetivos, tem temas, tem programas de governo. Eu não falo aqui ainda em valores, em gastos, porque eu não sei como é que eu vou fazer. Vou passar a saber a partir da segunda lei, que é a LDO. Tá bem? Então, o PPA ele é programático, ele é temático. Agora sim, o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição, ele diz que a lei que instituir o PPA, ela irá dispor de forma regionalizada Então, de forma regionalizada, está no 165 parágrafo 1º agora, hein? O quê? As diretrizes
objetivos e metas da Administração Pública Federal. Para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Tudo no 65, parágrafo 1º. Bem como, além disso, para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Programas de duração continuada. Reparem, portanto, que do item 3 ao 6, eu destrinchei o artigo 65, parágrafo 1º. Em 4 pontos. 3, 4, 5, 6. Tá? Para quê? Para que vocês entendam qual que é o objetivo do PPA. Então, a lei que instituiu o PPA, que é uma lei que vai ter uma vigência de 4 anos e vai trazer programas de governo, ela vai ser instituída de forma regionalizada. O que significa isso? Que o PPA ele não é uma lei engessada, não é uma lei uniforme. Então vamos pensar aqui no âmbito nacional, no PPA nacional, que é o PPA elaborado pelo presidente da República, tá ok? Aí olha aqui, ele vai elaborar um PPA para o território nacional. Que a cada dia que passa eu fico mais especialista em desenhar o mapa do Brasil. Perfeito, né? Posso emoldurar e fazer um quadro, ficar rico. Então tá aqui meu mapa do Brasil. Aí eu pergunto para você que está me assistindo, Rio de Janeiro fica aqui. Rio Grande do Sul aqui. Tá bom? Sergipe, mais em cima. Vamos lá. Rio Grande do Norte por aqui. E eu vou colocar o Mato Grosso aqui. E Distrito Federal. Pronto. São 27, né? 26 estados mais o DF. Aí a pergunta é a seguinte. As necessidades que o Rio Grande do Sul tem são as mesmas necessidades de Mato Grosso? São as mesmas necessidades do Rio Grande do Norte? Do Rio de Janeiro? Sergipe? DF? Não. Então esse PPA ele vai ser instituído de forma regionalizada. Quando ele for elaborado, será elaborado de acordo com cada região, de acordo com as necessidades de cada região. Não será algo uniforme. Ah, se eu quero reduzir a violência no Rio de Janeiro, terei que fazer a mesma coisa e aplicar a mesma força aqui no Distrito Federal. Talvez não. Entenderam? Isso significa de ser de forma regionalizada. Será observado os anseios de cada região do país, nesse caso aqui. Tranquilidade? Volta para cá. PPA vai ser instituído de forma regionalizada e vai trazer no seu texto as diretrizes, objetivos e as metas da Administração Pública Federal. Galera, isso aqui é a identidade do PPA. O PPA é uma lei que ele faz parte da família real. Vocês sabiam disso? Tem um título. O PPA ele tem um título de Dom, igual Dom Pedro e Dom João. É o Dom PPA. Isso aí. Já sei o que vocês estão falando aí. Ah, entendi, Latif. É mnemônico? É. Ou seja, se você gravar que o PPA tem o dom, ou que seja o dom PPA, né? Você já sabe, portanto, que o plano plurianual, essa lei, ela vai trazer para a gente as diretrizes, objetivos e as metas da Administração Pública Federal.
O PPA tem o dom. Ou simplesmente, ele é o dom PPA da época da família real. Para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Despesas de capital são despesas que não são periódicas. São despesas pontuais de capital, para um momento crucial, pontual. Então eu quero fomentar o turismo na minha região. Então vou construir mais hotéis. 2 hotéis. Depois que eu construo o hotel, acabou. Já gastei o dinheiro com a construção, não vou mais gastar. Ou seja, é uma despesa pontual. É para aquele gasto, acabou. Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o PPA, à época, falava, vamos construir estádios. Então você tinha lá como programa de governo atrair o turismo, né, construindo estádios, por exemplo. Na LDO dizia que construir estádios. São despesas de capital. Despesa que você vai gastar ali e acabou. Construir uma vez só se constrói uma vez. A manutenção é outra coisa. Não aparece em PPA, não. Tá bom? E também teremos PPA os programas de duração continuada. São aqueles programas que ultrapassam os 2 anos. Tá? Então, programas de duração continuada, Bolsa Família, né? Todos esses programas de governo que o gasto ele vai ultrapassar o período de 2 anos. Tá? Então, eu tenho aqui 165, parágrafo 1º, com mais 2 informações sobre o PPA. É isso que você precisa pegar e levar para a sua prova. Qualquer informação diferente dessas aqui, você não enquadra no PPA. Ou será da LDO ou da LOA. Então, é importante que você saiba disso. Tá bom? Mas acabou o PPA? Não, tem mais 2 itens aqui. Vou passar para cá. Vou colocar aqui, ó, número 7, né? E número 8. Aí a gente fecha o PPA. No número 7, nós teremos aqui o que nós chamamos de herança orçamentária. Herança orçamentária. O que é herança orçamentária? O que significa isso? Significa dizer que um PPA, o prazo de vigência de um PPA, de 4 anos, não coincide com o prazo do mandato do chefe do Poder Executivo. Beleza? Quando eu falei para vocês aqui no início que a vigência do PPA é de 4 anos, provavelmente alguém pensou, é de acordo com o mandato. Não. Não é. Por quê? A vigência do PPA, os 4 anos do PPA, não coincide com os 4 anos do mandato. Por quê? Porque o último ano de vigência de um PPA corresponderá ao primeiro ano de vigência do mandato. Tá bom, Latif, dei pause aqui, voltei na sua frase 2, 3 vezes, copiei o que você escreveu, mas não consegui enxergar essa parada aí. Vai enxergar agora. Então, olha para cá. Nós temos um mandato, vou botar aqui, ó, na verdade, PPA mandato. PPA mandato. Tá bom? Aí, olha só, preste atenção. Vamos lá. PPA. Nós tivemos o 16, 19. Então, vamos botar aqui, ó. 2016. 2017. 2018. 2019. Ó, 16, 17, 18, 19, 4 anos. Aqui foi um PPA. PPA 16, 19. 16/19. Aí ele acabou. Aí começou o novo PPA, que se iniciou em 2020. Tá? Então, em 2020,
Vou botar aqui de azul ainda. 2020, 2021, 2022, 2023. Então, este PPA aqui, esses 4 anos, eu tenho PPA 20, 23. Tranquilo? Coloquei 2 PPAs aqui para vocês. 4 anos, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos falar de mandato? Vamos falar do mandato atual. Fica mais fácil. Vou botar para trás, não. O mandato atual, ele começou em 2019, do chefe do executivo. O mandato atual, ele é 2019, 2020, 2021 e o último ano do mandato atual é 2022. Tranquilo? Então, repare o seguinte, um PPA não coincide com o prazo do mandato. Por quê? Porque o último ano de um PPA, olha esse PPA aqui, último ano, 2019, ele vai corresponder ao primeiro ano de um mandato. Foi quando começou esse mandato aqui. Então eu tenho essa interseção aqui, ó. Que foi o ano de 2019. Esse sistema se chama herança orçamentária. Por quê? Porque o chefe do executivo, no seu primeiro ano de mandato, ele obrigatoriamente estará exercendo, cumprindo o último ano de vigência do PPA do mandato anterior. Ou seja, ele herda o orçamento anterior. Por isso chamado de herança orçamentária. Já ouviram a expressão entre chefes de executivos chamada de herança maldita? Já ouviram isso? Isso aí acontece por causa disso. O cara entrou e fala, não consigo fazer nada no meu primeiro ano. Porque eu herdei, eu tenho uma herança maldita do governo anterior, que deixou um rombo nos cofres públicos. Eu não posso fazer nada. O problema é quando este chefe do executivo também não faz nada nos outros anos dele, né? Por que acontece? Ele, no primeiro ano de mandato, ele vai estar executando o último ano dele, melhor, vai estar executando o último ano do PPA anterior e vai estar elaborando o próximo PPA. Aqui, ó, foi este aqui que elaborou o próximo PPA. PPA 2023. E é claro que não pode coincidir. Porque se coincidisse, imagina, nós teríamos um ano sem PPA. Se batesse certinho PPA com o mandato, no ano que o novo chefe do executivo entrasse, qual é o PPA que estaria em vigência? Nenhum. Entenderam? Então, no primeiro ano, o que ele faz? No primeiro ano de mandato, o chefe do executivo, ele cumpre ainda o PPA anterior e elabora o próximo PPA. Por isso chamado de herança orçamentária. Beleza? Bora lá. Para a gente finalizar o PPA, número 8, vamos falar de prazos. Não é vigência. A vigência está aqui. Vigência de 4 anos. Agora, prazos. Quando eu falo em prazos, eu me refiro a prazo de envio e devolução. Prazo de envio e devolução. Ou seja, como é que funciona essa sistemática? Lembra, quem é que tem competência para elaborar a lei orçamentária? Qualquer uma delas. É o chefe do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, ele vai elaborar o PPA. Ele elabora. Mas depois que ele elabora, ele vai enviar esse projeto para o Poder Legislativo. Então, no âmbito federal, o presidente da República elabora e vai encaminhar para o Poder Legislativo, que no âmbito federal é o Congresso Nacional. Vai votar, depois aprova.
com ou sem emendas. No âmbito estadual, é o governador, manda para a Assembleia Legislativa. E no âmbito municipal, o prefeito manda para a Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores. Tá? É o seu legislativo correspondente. Depois que o legislativo vota e aprova, ele devolve agora o projeto aprovado para que ele seja executado pelo executivo. Então, o executivo, primeiro, ele vai exercer a sua função atípica de legislar, de elaborar a lei, mas depois que ele envia para o legislativo, ele volta para que ele possa exercer sua função típica, agora sim para executar a lei. Então, o que acontece? Nesse ciclo que nós temos aqui, existe um prazo para que o executivo envie para o legislativo o projeto e para que o legislativo devolva para o executivo. Entenderam? Prazos estes que estão lá no artigo 35, vou botar aqui, ó. Artigo 35, parágrafo 2º, primeiro inciso, do ADCT. Final da Constituição. Acabou a Constituição? Continua folheando. Atos das disposições constitucionais transitórias. E diz lá que o prazo de envio do PPA, do Executivo para o Legislativo, é em até 4 meses, antes do encerramento do exercício financeiro. O exercício financeiro é o período compreendido entre o dia 1º de janeiro de um determinado ano e o dia 31 de dezembro daquele mesmo ano. É o ano civil. Então, o PPA deverá ser enviado em até 4 meses antes do encerramento do exercício. Se o exercício se encerra dia 31/12, 4 meses antes, dá o dia 31/8. 12 menos 4, 8. Do primeiro ano de mandato, que é só aqui no primeiro ano. Tá? Então, o envio vai ser até 31/8 do primeiro ano do mandato. Já a devolução deverá ocorrer até o encerramento da sessão legislativa. A sessão legislativa, ela está no artigo 57 da Constituição, lá no âmbito federal, que tem 2 períodos, primeiro período e segundo período, são as reuniões do Congresso Nacional. O Congresso se reúne do dia 2 de fevereiro até 17/7. Aí entra em recesso. Depois ele volta no dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro, e tem recesso de novo. Então, se o PPA tem que ser devolvido do Legislativo para o Executivo até o encerramento da sessão legislativa, a sessão legislativa se encerra no dia 22 de dezembro. Então, o Congresso deve devolver para o Executivo até 22 de dezembro daquele mesmo ano, né? Do primeiro ano do mandato. E agora sim nós encerramos o PPA. Tá bom? Para a gente finalizar essa aula, vou falar rapidamente da LDO e da LOA, porque é rápido mesmo. A LDO, ela está no artigo 65, parágrafo 2º. E ela fala assim, o 65, parágrafo 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. É aqui na LDO que nós temos o nível tático e vai trazer as diretrizes para que todo o PPA seja concretizado. Tá bom? Vigência de 1 ano e o prazo dela está no 35, parágrafo 2º, segundo inciso. Lá na LDO. Tá? A LDO, o prazo do Executivo para o Legislativo vai ocorrer em até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, que dá o dia 15 de abril.
E a devolução será até o encerramento da primeira sessão legislativa, primeiro período da sessão. Então a devolução vai ser até o dia 17/7 na LDO, que é o primeiro período. Já na LOA, na Lei Orçamentária Anual, os prazos são equivalentes ao da PPA. A diferença é que não vai ser só no primeiro ano de mandato. A Lei Orçamentária Anual acontece todos os anos. Então, todos os anos você tem uma LOA nova, onde o Executivo encaminha o projeto até o dia 31 de agosto e o Legislativo devolve até o dia 22 de dezembro. Beleza? E com isso nós encerramos esse bloco de aula. Espero que tenham gostado. É uma introdução à administração financeira orçamentária, onde vocês aprendem a atividade financeira do Estado e a gente fala um pouquinho mais sobre as leis orçamentárias que estão previstas no nosso sistema orçamentário. Beleza? Grande abraço, galera. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.